Se levante aí, vamos orar pela vida do pastor, vamos abençoar a vida dele, a palavra que o Senhor já colocou no coração dele, que encontre os nossos corações receptivos e abertos para receber a palavra do Senhor, amém? Amém. Pai, nós queremos, a Deus, nessa noite, colocar a vida, Senhor, do nosso pastor Charles diante da Tua presença. Que o Senhor use com poder e graça tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Que ele, através do Espírito Santo, com a capacitação que o Senhor já derramou sobre a vida dele, ele possa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, falar da Tua palavra, Pai. Como aquele que guardou a Sua palavra no coração. E agora, Pai, ele vai derramar, Senhor, sobre a Tua igreja nessa noite, sobre as nossas vidas. Encontre em nós, Senhor, nessa noite, um coração, ó Pai, receptivo para a Tua doce e bondosa e maravilhosa palavra, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus, pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus. O coração fica meio acelerado, né, quando a gente vai subir, eu acho que é normal. Assim, a gente... Não é questão de prática, é questão que todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor, o coração dá aquela acelerada, e isso é ótimo, amém? Ainda caminhando no tema, firmados na rocha, eu acho que essa imagem é bem importante. Se vocês puderem só apagar essa primeira fileira de luz aqui, para ficar mais clara a imagem para eles. Pronto, perfeito. Tá claro para vocês aí? Vamos, tá bom. O pastor Tiago ministrou domingo pela manhã, no livro de Mateus, a mesma parábola com relação a firmados na rocha, né? E orando ao Senhor para que Ele nos desse uma revelação, um entendimento, na mesma linha do que nós estamos seguindo no nosso mês de aniversário. Nós vamos para o livro que daqui a pouco nós vamos revelar para vocês, mas meditando na imagem e no tema previamente proposto, a primeira coisa que nós começamos a pensar é, quando firmamos na rocha, firmar na rocha especificamente, se for essa imagem, não caberia todos nós, homens e mulheres, morando na terra, se fôssemos para construir a nossa casa mediante a essa imagem. Obviamente, porque nós não temos tantas rochas aparentes, tantas pedras nesse formato, para que fizéssemos a nossa edificação, construíssemos a nossa casa. Então eu fui meditar no Senhor, pedir algumas respostas, e eu imagino que o Senhor vai nos trazer um direcionamento sensacional nessa noite de hoje, com muita clareza, muita objetividade, para que você possa entender, assim como Ele falou comigo, verdadeiramente o intuito de que nós não estamos falando apenas do que está firmado, mas principalmente do que está aparente. Nós não vamos falar somente do que nós vamos cavar para baixo, mas nós vamos falar sobre tudo aquilo que todas as pessoas estão vendo. Para fazer um breve relato, eu me sinto à vontade de falar isso com você, até mesmo que eu sou da área, trabalho muito com obras. Então, quando nós falamos sobre firmar na rocha, e isso me chamou muita atenção, porque para algumas pessoas, infelizmente, a Bíblia é uma coisa antiga, né? Como que uma coisa antiga pode ser tão sábia, tão inteligente e tão precisa, quando o Senhor nos relata que a casa precisa ser construída sobre a rocha? Não sei se você faltou nas aulas de estudo de solo, mas quando nós falamos de rocha, se você der um Google básico, a rocha é a última camada da terra. Então nós temos aí pelo menos 6 ou 7 camadas para que você possa chegar literalmente no núcleo, literalmente na rocha. Então uma coisa é uma rocha exposta, mas quando nós falamos sobre firmar na rocha, e é o que nós vamos meditar, o Senhor não está dizendo propriamente para que nós subimos ao topo da rocha e edifiquemos algo lá. O Senhor está nos trazendo a realidade da nossa plenitude, da nossa realidade, o quão disposto nós estamos a cavar, a perfurar, a procurar um relacionamento verdadeiro e íntegro com o Senhor. Então, ainda no âmbito de obra, quando nós falamos a respeito de escavação, de fundação, isso até um dado curioso para você, uma obra média de aproximadamente 40 mil metros, ela leva em média 30% do seu cronograma só com fundação. O que é a fundação, Charles? Fundação, você mora numa casa que obviamente ela tem uma fundação muito mais simples. Fundação, resumidamente dizendo, é uma estaca cavada em determinada profundidade, é aberto
um bloco de fundação que vai na cabeça dessa estaca, e junto a essa estaca e esse bloco de fundação, nós abrimos o que nós chamamos de baldrame. Então toda a casa, ela tem a escavação, bloco de fundação e baldrame corrido. Claro para todo mundo? Então quando nós falamos da nossa casa, resumidamente, essa é a fundação da nossa casa. Mas quando nós falamos de uma obra maior, que vai milhares de toneladas em cima, de empreendimentos de 10, 20, 40, 50 andares, nós estamos falando de algo muito mais profundo. É engraçado pensar que quando Jesus relata a respeito de construção, ele já fala dessa construção para que fosse feito firmadas na rocha. Mas rocha? Como rocha se nós estamos falando de um lugar onde não era tão evidente? O que o Senhor quer nos trazer? Qual realidade Ele quer nos mostrar? E aí, ainda na questão de obra, se nós trouxermos para a nossa vida de forma geral, a idade média que nós costumamos viver gira em torno de aproximadamente 75 anos. Então, se nós colocarmos 30%, que é o tempo que nós gastamos de fundação de uma obra pesada para a nossa vida, então nós podemos colocar aí 75 anos que nós vamos viver e vamos colocar 30% em cima desses 75 anos que nós vamos viver. Ou seja, 22 anos e meio aproximadamente é o que nós precisamos cavar para que consigamos dar uma base sólida para a nossa vida. Só que se nós colocarmos, obviamente, 22 anos, considerando a linha de raciocínio que nós demoramos a ter, do nosso nascimento, da nossa infância, até termos consciência disso, gira de aproximadamente uns 10 anos. Então, 22 anos e meio, mais 10 anos, nós teríamos que ter, no mínimo, 32 anos e meio, arredondando, 33 anos, para que conseguíssemos chegar, no mínimo, a uma base segura para a construção da nossa vida. Charles, beleza, você falou de engenharia, você falou da fundação, e o que isso tem a ver com a nossa vida? De novo, hoje nós não vamos falar sobre profundidade apenas, nós vamos falar sobre aparência. Hoje nós temos tecnologia que facilita tudo isso. Nós temos sondagem de solo. O que é a sondagem de solo? Ela é um equipamento que ele vai perfurar a terra e ele vai nos trazer quais são as camadas que nós temos em todos os lugares. Então, por exemplo, os materiais que nós vamos construir uma casa aqui no Parque Fernanda é diferente de uma casa que nós vamos construir na Praia Grande. Porque a Praia Grande é litoral, é areioso, é argiloso, então é um solo muito mais não rígido do que aqui. Quando nós construímos uma casa simples, nós não precisamos de uma sondagem. Mas quando nós fazemos algo grandioso, isso nos ajuda. Vocês estão nos ouvindo bem? Isso nos ajuda a economizar com material. Então, quando eu sei qual o tipo de solo, eu sei qual o tipo de material que eu preciso utilizar e, consecutivamente, isso me traz economia e segurança na obra que eu vou executar. Charles, o que isso tem a ver na minha vida? Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler a revelação que o Senhor me trouxe. Lucas capítulo 6, nós vamos direto ao 46, se vocês puderem projetar aqui para mim, por favor. Antes de iniciarmos a leitura, fique claro para você, fundação leva tempo. A palavra do Senhor nos diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces e sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Paramos por aqui. Quando o Senhor nos diz a respeito de escavação, quando o Senhor nos diz a respeito de profundidade, e aqui nós vamos praticar a exegese do texto, a hermenêutica do texto, a base dele. Quando ele nos fala a respeito de fundação, é importante lembrar
que ele não está falando apenas para as casas que estarão firmadas na rocha de construção. Ele está falando, e ele é muito claro, quando ele diz que há casas que são firmadas na rocha e há casas que não são firmadas nela. As casas que não são firmadas nela, é como nos disse o versículo anterior, elas ficam expostas. Mas aqui tem o maior segredo nesse momento que o Senhor vai nos revelar. Tudo que está escavado, nós não conseguimos contemplar. Tudo que está a nível abaixo dos nossos olhos humanos, obviamente, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso pastor não consegue contemplar. O que o nosso pastor, o nosso amigo, o nosso vizinho consegue enxergar? Isso que vocês estão vendo. O que nós fazemos no nosso íntimo e no nosso particular é verdadeiramente o que vai nos trazer a realidade de quanto nós estamos escavando na nossa intimidade e profundidade com o Senhor. Por isso que cada vez mais, quanto mais as pessoas têm uma aparência, e isso nós podemos dizer no louvor, na palavra, de grandes homens e grandes mulheres do Senhor que se envolveram ou que acabaram por algum motivo caindo ou entregaram a sua vida nas mãos de Satanás. E aí nos causa espanto, porque nós olhamos e falamos, nossa, mas era uma pessoa tão... É impossível você imaginar que essa pessoa passaria por isso. Por quê? Porque nós estamos olhando apenas a edificação. Nós não estamos olhando a profundidade e muito menos o alicerce. Nós falamos no começo da ministração a respeito de quantos anos nós demoramos para fazer a base da nossa vida. E aí eu faço uma pergunta para você. Como está a sua profundidade com Cristo Jesus? A sua profundidade, ela não é referente ao seu tempo de igreja. A sua profundidade não é referente aos ministérios que você exerce. A sua profundidade não é referente à cor dos teus olhos. Não é referente ao time que você torce. É referente à intimidade que você tem com Cristo. E isso só você é capaz de fazer. Por que a nossa casa precisa estar firmada na rocha? Porque aquele que construir na areia, ele vai ter a mesma vivência que nós. Mas quando chegar o período de dificuldade, é aí que nós vamos entender e saber como nós vamos lidar com todas as situações. Quando nós falamos de casa, qual é esta casa? Casa é proteção, casa é conforto, casa é lugar de estar. Quando nós estamos alicerçados com a nossa vida em Cristo, nós temos o que nós chamamos de base. Então, quando nós temos base, e é isso que o Senhor se refere, nós podemos edificar a nossa casa na rocha. Quando nós edificamos a nossa casa na rocha, nós não estamos preocupados com o mau tempo. Nós não estamos preocupados com os dias difíceis, porque nós sabemos em quem a nossa fé está firmada. Mas o nosso amigo entende e olha para nós achando que nós estamos com as nossas raízes e as nossas estruturas, todas elas lá embaixo, firmada na rocha. Por isso que tantas pessoas se escandalizam quando nos veem, talvez de cabeça baixa, talvez você encontra pessoas que não estão mais na igreja e te causa muita estranheza, porque você estava vendo apenas a casa, não estava vendo a profundidade, estava vendo apenas o belo castelo, as belas estruturas, o belo corpo, a bela voz, a bela dicção, mas a base você não estava vendo. E quando você não vê aquilo que obviamente só é entregue ao Senhor, você só consegue contemplar pela presença de Cristo Jesus, porque as dificuldades virão, como nos ensina o livro de Mateus. O mesmo sol que nasce sobre o justo, ele nasce sobre o injusto. A chuva não virá apenas sobre aquele que construiu a casa na rocha, ela também virá sobre aquele que construiu a sua casa na areia. E aí é a grande dificuldade e é onde nós padecemos e batemos cabeça. Entenda, base é tudo. Falamos de base, falamos de alicerce, falamos de base, e agora o Senhor vai nos trazer ao entendimento de que quando a importância que é você estar na igreja. Mais importante do que estar aqui é ter a base em Cristo Jesus. Por que você está dizendo isso, Charles? Porque a base você jamais poderá alterar. A construção da casa
você pode mudar quantas vezes você quiser. Eu vou te dar um exemplo. Na engenharia é comum a gente dizer que você pode economizar em tudo, menos na fundação. Por quê? Porque você, e as mulheres sabem muito bem disso, uma hora ela quer uma parede aqui, na outra hora ela quer uma parede aqui. Uma hora ela quer um teto aqui, uma hora ela quer mudar o teto para lá. Então todos os homens, como são inteligentes, o que eles já fazem? Uma casa reforçada. Na presença do Senhor é a mesma coisa. A nossa base, que é Cristo Jesus, está formada e montada. A igreja não tem o poder de interferir, ela não pode interferir na base que foi instaurada sobre a sua vida. Portanto, se você era da Batista, se você era da Assembleia, se você era da Paz e Vida, se você era da Quadrangular, se a tua parede era azul ou preta, as paredes da casa não vão dizer quem você é, porque a tua base se chama Jesus. Entende? As paredes você pode tirar e colocar a hora que quiser, ou melhor, a hora que o Senhor te direcionar. Encerrou o meu tempo aqui, é o meu tempo de ir lá. Eu não estou mais nas paredes azuis, eu estou nas paredes pretas, mas a minha base é a mesma. Diga para a pessoa que está do seu lado, a sua base não pode mudar. Isso vai ajudar muita gente a explicar o porquê da igreja preta, né? De tantas dificuldades. Você é da igreja preta? Sou da igreja preta. Por fora e por dentro. Ainda estou certo, porque pelo menos o teto é preto, né? Aqui é a cinza. Isso que o Senhor vai ministrar sobre as nossas vidas agora, talvez isso te cause alguma estranheza e dor. Mas cavar para o Senhor leva tempo e dói. Construir estruturas para ser grande leva tempo e dói. Você pode ser uma casa simples. O seu relacionamento com o Senhor pode ser superficial, pode ser básico. Mas você sempre vai viver no básico. Para ter mais do Senhor, é necessário ter mais relacionamento. E para ter mais relacionamento, você precisa cavar mais. Para cavar mais, você tem que abdicar de mais coisas. Abdicando de mais coisas, você será tajado de mais coisas. Quanto maior a tua profundidade, mais distante você está de quem não está no propósito. Quanto mais você se propõe a cavar, mais próximo você está de Cristo. Mas isso talvez tenha te causado alguns traumas. Talvez isso tenha te causado algumas dores. Talvez isso tenha te causado alguns medos. E por que isso? Porque o Senhor, a sua estrutura e a sua base, o que será construído para cima, você precisa ter reforçado para baixo. Se você quiser ser um prédio, você precisa cavar para você ser um prédio. Se você quiser ser uma casa simples, você pode cavar para ser uma casa simples. No livro de João, o Senhor nos relata a história de um homem. E aí me preocupa porque eu fico pensando quão humilhado esse homem era. Ele ficava às margens de um tanque, pedindo esmola, e todas as pessoas passavam ali por ele. É interessante e é importante que você saiba disso, que no tempo de Jesus, todas as pessoas que não se enquadravam em um perfil, elas eram totalmente recriminadas. Até por uma falta de conhecimento, obviamente. Os leprosos eram abandonados, os cegos e os deficientes eram completamente excluídos da sociedade. E algumas manifestações de que isso acontecia, era que você poderia cuspir. Não na pessoa, obviamente, mas era um ato de que você estava repudiando aquele demônio ou aquela manifestação que vivia na pessoa. Se entendia que, e a palavra do Senhor nos remete a isso, quando os discípulos indagam a Jesus no livro de João, quando Jesus passa por esse cego, ele pergunta: Jesus, o que os pais desse cego fizeram? E Jesus disse: olha, nada fizeram. E os discípulos questionam ao Senhor: olha, se eles não fizeram nada,
por que que ele nasceu assim? E Jesus responde de uma maneira muito clara, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu não estou aqui para falar do milagre de Jesus, eu estou aqui para falar sobre o trauma do cego. Todas as vezes que as pessoas passavam por ele, todas as vezes que as pessoas passavam pelo cego, elas escarravam, porque elas repudiavam aquilo que estava na vida dele. Abra comigo no livro de João. João capítulo 9. Nós vamos ler só o versículo 6 e 7, tá? A palavra do Senhor diz assim: então, tendo dito essas palavras, que foram as que eu acabei de dizer, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Tudo que você tem de medo e de trauma não pode bloquear a ação de Jesus na sua vida. Entenda que o medo é necessário, porque o medo ele impõe barreiras, ele impõe limite. Então todas as vezes que você vai ter uma ação, é importante você pensar. Só que não enfrentar aquilo que talvez te causa tanto trauma e tanto desespero, faz com que você não viva aquilo que o Senhor tem preparado para você. Jesus fez algo exatamente igual a todas as pessoas que o recriminavam. Ele cuspiu no chão. Qual a necessidade de Jesus fazer isso? O Senhor trouxe essa verdade ao meu coração e eu preciso compartilhar com você. Todas as dores que foi causadas na sua vida, para você ter profundidade com Cristo Jesus, serão usadas para abençoar vidas de homens e mulheres que estão necessitando dessa palavra. Eu não sei qual é o teu trauma, eu não sei qual é o teu medo. Jesus cospe, faz uma massinha. Nós adultos hoje temos nojo disso, mas criança fazíamos muito isso, né? Fazíamos a massinha e Jesus passa nos olhos do cego. Para quê? Qual é essa necessidade? Jesus poderia dizer: Lucão, você está curado. Ele traz à memória aquilo que despertava trauma na vida dele. O que o Senhor quer fazer contigo hoje é trazer à memória aquilo que tem bloqueado a sua adoração verdadeira. O que o Senhor quer fazer hoje para você continuar cavando profundamente a busca de Cristo é que você não seja tomado pelo medo, não seja tomado pelas tuas limitações, pelas tuas preocupações. É um tempo novo. E o Senhor vai fazer a massa e vai passar na tua ferida. Mas é preciso você reconhecer. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é a tua ferida, eu não sei qual é a tua angústia, eu não sei qual é o teu medo. Mas Ele está aqui hoje para te curar. Ele está aqui hoje para fazer da sua vida uma vida diferente. E quando nós falamos de profundidade, nós falamos sim de trauma. Quando nós falamos de mergulhar, nós falamos sim de fraquezas, de dor, de limitações. Porque nós somos humanos e somos falhos. Falamos sobre estrutura, falamos sobre o alicerce, falamos da sua cura. E para encerrar, nós vamos falar sobre a sua proteção. Hoje no Brasil, se eu não me engano, é quase 1 para 1. Nós temos um cristão na igreja e um cristão fora dela. Ou já ultrapassou esse número. Quando nós falamos das pessoas que não estão na igreja, e aí de novo, nós falamos de construção, é igual esse altar. Você pode ter a base, mas se você não tem proteção, você está completamente vulnerável.
O que você está dizendo, Charles? Tem muitas pessoas que têm Cristo Jesus como base, ou acham que tem Jesus como base. Não escavaram, não foram na profundidade, não viveram e acham que tem Jesus como base. E hoje dizem assim: eu não preciso de nenhuma igreja. Quando você está sem igreja, você está sem isso aqui, ó. Proteção. Sabe um morador de rua? Essa é uma pessoa sem proteção. Tem a base, mas não tem proteção. E quando você não tem proteção, que proteção é essa, Charles? Qual a proteção da igreja? Oração, intercessão, caminhar junto, chorar junto, rir junto, comunhão. Isso é igreja. A tua dor também é a minha dor. Nós estamos falando que aqui é o lugar perfeito? Longe disso. Aliás, muito longe disso mesmo, porque não existe lugar perfeito. Aqui na terra nós não teremos. Mas existem pessoas que caminham em uma mesma direção, em um mesmo alvo, que é a busca a Cristo Jesus. Charles, o que é ficar sem teto? Judas ficou sem teto. Andava com Jesus, estava próximo a Jesus, e no momento que ele deslizou, ele ficou sem casa. Quando ele fica sem casa, não porque Jesus o abandona, mas ele abandona Jesus. Ele fica vulnerável. E quando ele fica vulnerável, ele é tomado por um espírito maligno, e ele faz o que você sabe que ele fez. Por isso que nós temos tantas pessoas com problemas fora da casa do Senhor. Porque baixamos a nossa guarda. Porque não temos proteção. Porque não temos ninguém que ora. Porque não temos ninguém que guarda. Porque não tem ninguém que estende as mãos. Porque não tem ninguém intercedendo. Está claro para você? Você precisa estar em algum lugar. Você precisa estar na casa do Senhor. Precisa estar na presença do Senhor. Porque é só lá que você estará, não blindado do mal, mas estará protegido de toda fraqueza que pode desestabilizar a tua presença e a tua fé. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó: se você é vulnerável, você é uma presa fácil. Vocês assistem Discovery Channel? Eu assisti agora, depois de adulto, né? Discovery Channel. Existem animais que vivem em bando. Por que os animais, parte deles vivem em bando? Porque quando você se destaca, você fica vulnerável aos ataques de hienas, de leões e todos os outros. Quando nós estamos juntos, verdadeiramente nós somos fortes. Quando nós estamos unidos, verdadeiramente nós somos fortes em Cristo Jesus. Por isso a importância de entender: quanto mais se busca, mais se acha. Por isso a importância de entender que a nossa base sempre será Cristo. E onde estivermos, a nossa base não pode e não será alterada. E quando estivermos dentro desta casa, sempre estaremos protegidos pelo sangue do Senhor. Amém? Eu quero que você erga sua mão direita ao Senhor. Aliás, todas as pessoas, todas não, mas a grande maioria estão em família. Eu queria que você se reunisse com a sua família agora, por favor. Se não tiver a tua família aqui, pode ser a pessoa que está do seu lado. Se a tua família não tiver, porque nós somos uma família. O teu medo, a tua preocupação também é o meu medo e a minha preocupação. A tua dor e a tua alegria também é a minha dor e também é a minha alegria. Nós temos um objetivo a alcançar, que
que é a graça, a misericórdia e a salvação em Cristo Jesus. Juntos nós conseguimos fazer isso mais fácil. Juntos nós conseguiremos chegar a algum lugar. Você não está sozinho. Você não está largado, não está abandonado, não está desamparado. Talvez você tenha parado de escavar há muito tempo. O Senhor está te chamando hoje para você continuar escavando. O Senhor está te chamando para você continuar à procura, não de petróleo, mas da sua presença. A rocha é a 7ª, a 8ª camada da terra. A nossa rocha é Cristo Jesus. Nós vamos continuar buscando. Nós vamos continuar a sua procura. Nós vamos continuar adorando. Se nós vamos encontrar verdadeiramente tudo o que nós queremos, nós não sabemos. Nós encontraremos sempre tudo aquilo que nós vamos precisar. Você pode orar pela tua família agora? Você pode orar pela tua família? Senhor grande Deus e eterno Pai, nós estamos firmados em Ti, Cristo Jesus. Nós estamos firmados na Tua rocha. E nós não estamos preocupados com o que as pessoas estão vendo. Nós não estamos preocupados com a bela voz, com o belo dom. Nós não estamos preocupados com as vestimentas finas. Nós não estamos preocupados com o externo. Nós não estamos preocupados com o que o vento pode derrubar. Nós estamos preocupados com a base, em aprofundar aquilo que o Senhor tem nos chamado e aquilo que o Senhor tem nos escolhido. Por isso a importância de reconhecer que continuar te buscando nos fará cada vez mais forte. A nossa base é inigualável, porque a nossa base é a Tua palavra. A nossa base é a Tua presença. A nossa base é a Tua graça, é o Teu amor e a Tua bondade. E isso ninguém pode roubar de nós. Talvez tenha pessoas com uma base pequena, uma base grande, uma base maior. Tenha pessoas com uma base pequena, porque esse é o seu chamado. É o chamado que o Senhor direcionou. As igrejas pequenas, as igrejas de bairro, as igrejas que vão ganhar pessoas simples, humildes, pessoas de vila que precisam ouvir a Tua voz. Mas talvez haja neste lugar homens e mulheres, há grandes edifícios, pessoas que verdadeiramente têm sofrido e que não têm entendido até agora o porquê de tanta dor, de tanta dificuldade, de tanta luta. E hoje o Senhor nos traz a entendimento que toda dor tem um porquê, que toda profundidade, toda angústia de cavar, toda profundidade que estamos buscando faz sentido, porque será construído algo grande, será construído algo maior, será construído pelos teus sonhos e pelos teus planos, algo inimaginável. Hoje nós estamos neste lugar com essa estrutura e com esta base, mas nós temos certeza que nós estamos cavando para algo maior. Nós estamos cavando para algo maior, não numericamente apenas, mas para a manifestação da Tua glória, para a manifestação da Tua presença. E a nossa base, a nossa família está nela. A nossa base é inabalável. A nossa casa é inabalável. Senhor, nós acreditamos nesse novo tempo, nessa nova história, e nós celebramos para a honra e glória do Teu nome. Nós não estamos falando do topo, nós estamos falando da base. Nós não estamos preocupados com a beleza do templo se não houver verdadeiros adoradores. Nós não estamos falando de estética, nós estamos falando da presença. Nós não estamos falando do superficial, nós estamos falando do profundo. E o profundo nós estamos fazendo. Senhor, derrame sobre esta igreja, sobre essas famílias, uma nova história, tempo de celebração. Nós vamos cavar juntos, nós vamos buscar juntos. Senhor, não há tecnologia
que possa nos aproximar mais de Ti do que uma bela oração. Não há tecnologia que possa nos aproximar mais de Ti do que ler a Tua palavra. Não há tecnologia que possa nos aproximar mais de Ti do que uma oração de madrugada. Não há tecnologia que possa nos aproximar mais de Ti do que esta comunhão que nós estamos vivendo aqui hoje. Por isso que nós te pedimos, Senhor, nos fortaleça, nos fortaleça, nos fortaleça, nos fortaleça, nos fortaleça, Jesus, nos fortaleça, Jesus, nos fortaleça, Jesus, nos fortaleça, Jesus. A nossa base é para muito, a nossa base é para muito, a nossa base é para muito, porque a nossa base é o Senhor, a nossa base é a Tua palavra. Jesus, nós celebramos a Ti, nós cremos na Tua graça, nós cremos no Seu amor, nós cremos na manifestação do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida da nossa família. A nossa fé está firmada na rocha, na Tua palavra. Se em algum momento foi dito para nós que seria fácil, se em algum momento talvez para alguém foi dito que seria simples, nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que não é simples, e nós nos predispomos a Te buscar. Construa em nós algo inimaginável de grande. A nossa casa pertence ao Senhor. Este bairro pertence ao Senhor. A Zona Sul pertence ao Senhor. Esta região, o estado de São Paulo pertence ao Senhor. E a base da Tua palavra que está sendo construída em cada lugar, construiremos um grande templo ao Senhor. Jesus, nós contemplamos, Te entregamos, agradecemos e glorificamos ao Teu nome, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor.